Fala aí, prodígio, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Prod. Eu sou o Roger, co-criador da Prod Studios, e hoje eu vou falar sobre algo mais interno, algo mais privado dos nossos queridos super-heróis da cultura pop aí. Vou falar sobre os desejos deles. Então, muitos de vocês já devem imaginar a maioria dos desejos dos super-heróis, a maioria tem em comum o desejo de salvar as pessoas, de tornar o mundo um lugar melhor e de fazer o bem, né? Fazer o bem, como diz o ditado, fazer o bem sem olhar a quem. Então, esse é um desejo muito claro nas histórias de qualquer super-herói. Você vê isso desde a origem, eles deixando bem claro que esse vai ser o propósito de vida deles agora. Mas assim como todos nós, os heróis eles não são completamente perfeitos, né? Eles têm os seus momentos, eu não estou falando nem de falha, mas eu digo, eles têm as vidas deles longe da capa, né? Então, por mais que você entenda todos os desejos dos heróis com a capa, é necessário imaginar e entender que o herói, ele também tem um desejo sem, quando ele é o civil, né? Por que eu quero falar sobre esse assunto principalmente? Porque quem cria conteúdo precisa começar, se não bolou ainda, a pensar no seu herói sem a capa, enquanto civil, quais são os desejos desse cara, o que ele precisa, o que ele pensa em realizar, quais são os sonhos dele e até quanto ele está disposto a arriscar esses sonhos sendo um herói, porque a gente sabe que a vida de herói ela impacta diretamente nos sonhos pessoais desse personagem, né? E para quem não está construindo um universo ou criando um super-herói, entender um pouco mais dos desejos daquele herói que você é muito fã, entender o porquê que ele faz o que ele faz, ou porquê que ele tem tanta dificuldade quando ele põe a capa, né, o uniforme, para relacionar com a vida dele fora da vida de herói aí, beleza? Então assim, vamos pegar alguns exemplos para ser bem claro. Quando você estiver construindo seu super-herói, você tem que entender, principalmente acima do arquétipo dele, quais são as mensagens que ele vai passar, e aí você começa a colocar ele num contexto, certo? E esse contexto, que quer dizer os amigos, os familiares, todos esses coadjuvantes, vão começar a te definir coisas que o seu herói, seu personagem pode querer para a vida dele, né? Então, por exemplo, o Superman, ele é um cara que veio para a Terra e ficou no Kansas, né? Em Smallville, lá no interior, e foi criado por fazendeiros. Então, dificilmente ele vai estar atrelado como um desejo pessoal, enriquecer, sabe? Ter grandes fortunas e por aí vai. Ele não foi criado dessa maneira, ele foi criado pensando em sonhando outros sonhos, por assim dizer, né? Então, a ideia dele vai ser outra coisa, ter uma família, construir uma família, uma vida simples, né? E claro, desvirtuando do que ele pensa como super-herói, porque isso está presente tanto quando o cara põe o uniforme, quanto quando ele tira. O herói ele não deixa de ser um herói sem o uniforme, não é isso que faz ele um herói, né? Então assim, outro, por exemplo, o próprio Peter Parker, o Homem-Aranha, ele foi criado num ambiente onde os tios não tinham muito dinheiro, e por mais que ele entenda isso como uma dificuldade da vida dele, ele nunca buscou a grana, né? Por mais assim, ser um cara milionário, por mais que isso resolvesse todos os problemas dele, ele buscava simplesmente ajudar os tios a pagar as contas, né? Fazer o mínimo. Então ele se vê dividido entre poder ajudar os tios em tempo integral, né? A tia, porque a gente, como todo mundo está careca de saber, o tio Ben morre na história, né? De origem dele. Então ele tenta ajudar a tia, mas ao mesmo tempo ele tem as limitações que o impedem de estar sempre lá por ela, que são as obrigações como Spider-Man, como Homem-Aranha, né? Então, aí também entram as coisas, como eu disse, as limitações até onde o seu herói está disposto a ir como herói e deixar de lado a vida civil dele, abandonar os coadjuvantes, né, que cercam ele como pessoa civil. Ou seja, todo herói, em geral, vai abandonar certos sonhos, abandonar certos projetos que ele tem como civil para se dedicar à vida de super-herói. A gente tem
próprio Peter abandonando o fato dele poder ser um cientista muito renomado, milionário, para poder ser o Homem-Aranha, né? Então a gente tem, no caso, o Batman ele não pode ter a vida normal, ele não pode ter a tranquilidade dele, porque ele tem que ser o Batman. De noite ele tem que sair para sair na mão com os criminosos. Mesma coisa, Matt Murdock, né, o Demolidor. Ele tem que acreditar na lei de dia e de noite romper a lei. Então ele ultrapassa uma limitação que é de dia, ele põe como regra, tipo a lei é soberana, e ele vai estar disposto a quebrar esse limite dele para de noite fazer justiça com as próprias mãos, certo? Então você vai começar, a ideia desse vídeo é que você comece a analisar os seus personagens, do que ele sonha além da capa e o quanto a vida de herói vai impactar nos sonhos que ele tem fora da vida, né? Repetitivo aí, mas é mais ou menos isso. Então ele tem sonhos quanto civil e o quanto da vida de herói vai impactar na vida civil dele e o quanto ele está disposto a abrir mão, né? A gente sabe, isso todo mundo vê em qualquer história de herói, que você deixar seus amigos de lado, sua família de lado, é de certa forma a melhor coisa a se fazer, porque você deixa de colocar essas pessoas em risco. Quando um vilão for atrás de você, não tem quem machucar para chegar até você. Mas nem todo herói está disposto a abrir mão disso, na verdade pouquíssimos estão, né? Abrir mão da família, dos amigos, para viver a vida de herói. Então, senão a sua história também acaba sendo muito isolada, né? Por isso que eu disse que poucos heróis fazem isso, porque os coadjuvantes deixam de existir, eles param de preencher a trama, né? Então comece a pensar nessas limitações, o que o seu herói está disposto a fazer e abdicar da vida civil dele para continuar com a vida de herói, e o contrário, quanto de herói ele deixa de ser para poder ser um cara civil, ser um pai, ser um namorado, ser um marido e por aí vai, beleza? Espero que você tenha entendido um pouquinho desse vídeo aí, você consiga aplicar um pouco disso na construção do seu universo, e se você não constrói nenhum personagem ou nenhum universo, que você entenda agora um pouco do porquê o seu herói faz as escolhas, seu herói favorito, né? Faz as escolhas que ele faz, beleza? Se curtiu esse conteúdo aí, dá um joinha no vídeo, se não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho aí para receber nossas notificações. Se quiser acompanhar a gente nas redes sociais, não segue ainda, no Instagram @prod_comics, Facebook é o Prod Studios e o site é o www.prodstudios.com.br, beleza? Valeu galera e até a próxima!